Olá, nostálgicos futeboleiros do futebol de bolso. Agora que terminou os campeonatos europeus, hoje vamos viajar até os Países Baixos para falar da lenda Cruyff, que mudou o paradigma do seu país e não só. É dono da mítica camisola 14, apesar de ter jogado poucas vezes com ela. Para me ajudar nesta matéria, tem comigo Miguel Lourenço Pereira, autor do livro Ruben, Anatomia de um Gênio, da editora Corner. It's Alan Shearer. That's the way to finish it. Oh! Jardel e é o gol do Porto. É o gol do Porto no Estádio da Luz. Balotelli, Aguero. Que golaço da Bruno Fernandes! Que golo, que golo, que golo, que golo, que maravilha! Futebol de Bolso, um projeto do Brás Assunção. Miguel, bem-vindo ao Futebol de Bolso mais uma vez. Obrigado por me convidar, já sabes que é sempre um gosto para mim estar aqui, sobretudo contigo, irmão do peito agora, e sobretudo porque a tua forma de encarar o futebol e a paixão que tens pelo jogo e a forma de expressá-lo é tudo aquilo que eu acho que deve ser a comunicação, sobre isto que nos encanta, não só o jogo jogado, mas toda essa vida vibrante à volta do futebol, por isso é ótimo estar aqui sentado contigo a falar sobre o Johan e sobre o livro. O gosto é tudo meu, Miguel, e como tu falaste, irmãos agora para sempre. E há vários tópicos que nos unem, não é só o futebol, é a paixão quase futebolística de certos clubes. Mas a forma como tu encaras o futebol é extracampo também, não é só pelo jogo jogado, mas é extracampo, e isso traduz também nos teus livros. E começas por dizer que o que mais me empolgou ao ler o livro foi não só descobrir a história do próprio craque, mas a história do próprio país. O comportamento coletivo de uma nação afetada por um Alemanha nazi e o resultado dessas decisões que influenciaram a mentalidade do próprio país. E escreves mesmo que a Holanda era uma Holanda cinzenta e melancólica, ao contrário daquilo que vemos hoje. Isto para mim fascinou-me completamente. Sim. Que ambiente era este que Cruyff nasceu? Assim, eu acho que tudo na vida é contexto. Nós somos quem somos, tu, eu, qualquer pessoa que nos esteja a ouvir, com base onde nasces, quem são os teus pais, quem é a zona onde tu cresces, quem são os teus amigos, os teus gostos. Isso acaba sempre por influenciar-nos. Aliás, uma das coisas mais curiosas quando falamos de pobreza ou riqueza é a zona geográfica em que a pessoa nasce. Não é uma coisa nascer em África ou nascer na América Latina ou nascer na Ásia, ou nascer na Europa, por exemplo. Se já por ti, muda muito do que vai ser o teu futuro. E isso é sempre importante contextualizar quando falamos de indivíduos, sobretudo indivíduos que marcam a história, porque às vezes as pessoas podem pensar que é por obra e graça do Espírito Santo que eles tomam determinados caminhos na vida, determinadas decisões ou têm determinadas posturas, e muitas vezes isso vem como consequência de algo atrás que normalmente não se explora ou não se analisa e que é muito importante para isso. E a vida de Johan Cruyff é um desses exemplos, não é o único. Eu acho que se formos olhar quase todos os grandes nomes da história, não, muito mais além do desporto, isso acontece. E no caso da Holanda, o impacto que a Holanda teve no quem é Johan Cruyff homem e Johan Cruyff jogador, sobretudo essa Holanda da Segunda Guerra Mundial em diante, é muito grande. É uma Holanda que é um país profundamente acomplexado com o papel que teve na Segunda Guerra Mundial. Porque enquanto houve países na Europa que puseram algo de resistência ao exército nazi de Adolf Hitler, a Holanda foi dos países mais colaboradores com o nazismo. Não só se deixou conquistar muito rapidamente, ou seja, não opôs quase nenhum tipo de resistência armada. Não era fácil, é verdade, mas eles facilitaram muitíssimo. A família real fugiu logo para o Reino Unido e as pessoas mais ou menos acabaram por coabitar com os alemães, como depois também tiveram muitas personalidades da cultura e da sociedade holandesa parte ativa na denúncia e envio massivo de judeus para os campos de concentração. Entre eles, a mais famosa, obviamente, é Anne Frank,
que vivia na Holanda, mas há personalidades inclusive do mundo do futebol, como por exemplo o mítico treinador Arpad Weiss, que foi o mais jovem treinador a ganhar a Série A nos anos 30, era um dos maiores génios do futebol europeu como treinador, é uma espécie de Guardiola dos anos 30, digamos assim, e era judeu, teve de fugir da Itália, também um país fascista na altura, foi para a Holanda e foi apanhado na Holanda durante a Segunda Guerra Mundial, acabou por ser enviado com toda a sua família para o campo de concentração de Auschwitz, onde acabaram todos por falecer. Portanto, a Holanda tem esse passado, e foi um passado que os envergonhou muitíssimo, e quando acabou a Segunda Guerra Mundial tentaram literalmente eliminá-lo da história, mas isso ficou. Por isso é que depois, quando ela joga a final do Mundial de 74 com a Alemanha, os alemães acabam por vencer o jogo, porque a Holanda não está a jogar um jogo de futebol, está a jogar um jogo contra a história e contra si mesma, e por isso não quer só ganhar, quer humilhar. E essa certa arrogância que essa seleção holandesa teve, reconhecida por quase todos os seus jogadores, inclusive o próprio Johan, acabou por ser a sua condenação. E também por isso é que as celebrações da Holanda em 88, quando ganha a Alemanha, também na Alemanha, nas meias finais do torneio, levam a celebrações icónicas, como quando o Ronald Koeman troca a camisola com o jogador alemão e esfrega a camisola pelo traseiro à frente dos adeptos holandeses, como um ajuste de contas, não com a parte futebolística de 74, mas com a parte histórica de 45. Agora, nem toda a gente na Holanda foi colaborador, nem toda a gente na Holanda teve esse papel, havia elementos de resistência, e havia elementos que tentavam ajudar as pessoas dentro das suas limitações, aquilo que nós chamamos boas pessoas. E uma dessas boas pessoas era Magnus Cruyff, o pai de Johan Cruyff, que era um comerciante de rua e também ajudou a resistência a esconder muitos judeus, ajudou muita gente a sair de Amsterdão e a sair do país a nível de como uma espécie de traficante humano, mas do bem neste caso, e isso acabou por marcar também a infância de Johan, que olhava para o pai como um ídolo autêntico, uma pessoa que havia de seguir, com uns valores determinados, e é a perda do pai, ainda quando ele é muito novo, de uma doença súbita, que também vai marcar o resto da sua vida, porque Johan é um homem que passa todas as etapas da sua vida à procura do pai, e procura constantemente figuras paternas, que passam desde treinadores de futebol, como foi Vic Buckingham, o seu primeiro treinador, como foi Rinus Michels e depois inclusive o próprio sogro, com quem teve uma relação de grande confiança e de grande amizade, e foi o seu agente, um dos primeiros agentes do futebol graças a essa união, sempre porque ele procurava essa figura paterna de maneira permanente. E essa Holanda cinzenta, essa Holanda complexada, persiste até os anos 60. E o próprio escritor francês Albert Camus visitou Amsterdão nos anos 50 e disse que era uma das cidades mais tristes que alguma vez tinha conhecido. E isso obviamente para ti e para mim, que conhecemos a Amsterdão moderna, e eu estive lá em viagem e sei como aquela cidade é, e quem lá passou acho que pode corroborar isso, choca. Mas é se calhar às vezes um pouco, eu sou do Porto, portanto o Porto de hoje em dia, cheio de turismo, luminoso, com muita gente de fora, é radicalmente diferente do Porto dos anos 80 e 90, que era uma cidade cinzenta, muito fechada sobre si própria. A diferença de Amsterdão é isso, mas é em efeito XXL. E sobretudo começou com a mudança do paradigma, com a presença da comunidade hippie nos anos 60, que utilizaram Amsterdão como uma espécie de ponta alternativa a Londres. Alguns movimentos anarquistas à volta do partido Provos, que também criou uma espécie de caos político e social a meados dessa década, e foi a partir daí que a resposta das autoridades holandesas foi diferente de outros países europeus, foi criar uma cultura de tolerância com tudo o que era diferente, e isso permitiu florescer uma série de comunidades e um estilo de vida que era muito alternativo a todos os sentidos: liberdade sexual, liberdade de consumo de drogas, liberdade de expressão, elementos dos quais Johan não estava de acordo, porque Johan aparece na nossa imagem como aquele jovem rebelde, aquele cabelo comprido, mas Johan Cruyff era uma pessoa profundamente conservadora a nível moral. Ele nunca apoiou movimentos de esquerda, nunca apoiou movimentos hippies, nunca se quis posicionar politicamente fora do que é a ideia de uma espécie de centro-direita liberal. Sempre foi um homem muito mais preocupado com o dinheiro e com o poder da economia na vida das pessoas do que com os valores sociais. Era uma pessoa profundamente machista. Hoje chocar-nos-ia muitas das coisas que ele fez ou disse no seu passado, e de certa maneira porque ele também era o produto dessa Holanda pré-hippie. Ele nasceu, cresceu e fez-se como homem até meados dos anos 60, e essa Holanda é uma Holanda muito traumatizada, e é uma Holanda que ajuda a entender o Cruyff dos anos 60 e 70 e adiante. Isso chocou-me a certo ponto, mas lá está, tem todo esse contexto histórico, e
acabaste de frisar algo que a mim impactou-me ao ler o livro. Apesar desse movimento todo, e que era fruto da época, esses movimentos políticos que estavam a florescer na Europa, Cruyff tem uma mentalidade completamente oposta. Eu acho isso delicioso por si só, porque ele em campo era o rebelde em si, figura marcante nos relevados, e fora dele era conservador. É bastante curioso para mim essa visão do Cruyff. É algo que para mim nunca chegaria. Aliás, há duas figuras, tanto o Cruyff como o Netzer, o jogador alemão, foram sempre ligados a serem rebeldes, ligados a movimentos de esquerda, ligados a ideias românticas de homens contra o sistema, e são duas das pessoas mais conservadoras, mais de direita e mais economicistas da história do futebol. Curiosamente, figuras como o Beckenbauer, que normalmente são associadas a um perfil mais conservador, Verdade. eram muito mais liberais e muito mais abertas do que eles. Portanto, no fundo é tudo um jogo de percepções. O que é que Cruyff realmente foi diferente dos outros? Foi o primeiro jogador de futebol que entendeu que ele em si era um negócio, que ele em si era uma estrela de Hollywood num campo de futebol. Até essa altura havia a working class hero culture, em que os jogadores de futebol eram apenas trabalhadores com um trabalho melhor do que estar na mina ou do que estar numa fábrica. E, portanto, nunca se queriam sentir acima daqueles que viam os jogos, porque sentiam-se parte deles. Havia um pouco essa conexão emocional, adepto, atleta, nós somos um, só que durante o jogo nós estamos no campo e vocês estão a apoiar. Cruyff não, Cruyff entendia o futebol como um espetáculo, muito mais similar ao teatro, à ópera, ao balé, do que mais necessariamente com uma relação comercial a nível operário. E, portanto, o que ele entendia é que devia ser tratado, já que ele era uma das estrelas, e todas as estrelas, mas ele principalmente, deviam ser tratados como eram tratados os grandes bailarinos de balé, os grandes cantores de ópera e os atores estrelas de Hollywood. E então aí é onde Cruyff começa o futebol moderno, porque a partir daí cria-se essa ideia de que o futebol deixa de ser um desporto, deixa de ser um jogo e passa a ser entretenimento. E ao ser entretenimento torna-se um negócio. E ao tornar-se um negócio, os jogadores ganham um protagonismo que até então não tinham. Quando Cruyff começa a jogar, ainda existe um limite salarial em Inglaterra que não é muito diferente do limite salarial que têm os trabalhadores das fábricas e das minas. Os jogadores não ganhavam muito mais, simplesmente era um trabalho mais seguro e mais mediático, digamos assim. Mas com Cruyff muda, Cruyff começa os acordos de publicidade individuais, Cruyff começa a ter relações com empresários, começa a cobrar comissões para jogar pela seleção, começa a cobrar dinheiro por dar entrevistas, começa a solicitar uma série de ingressos extras ao salário per se com acordos publicitários, e tudo isso é que marca o radicalismo à volta da sua figura, que é tudo menos romântico. Mesmo. Voltando um pouco às origens do Cruyff, ele já era um predestinado nas ruas de Amsterdão. Eu ouvi várias entrevistas sobre esse tempo do Cruyff, e tu também falas na live com o Fernando na pré-venda do livro, que esse futebol de rua era algo que dava liberdade técnica aos jogadores e às seleções. Tu até frisaste a seleção da Suécia, vários jogadores a jogar no campeonato italiano em anos passados. Essa escola da rua fez o Cruyff que é hoje, mas ele já era muito além disso, tanto é que foi o jogador profissional mais jovem, não é? No Ajax. Sim. Sim. Que mentores é que ele foi o teve? segundo profissional do Ajax. Que mentores é que ele teve para esta... Porque assim, não basta ser dotado tecnicamente, ele teve que ter mentores à sua altura. Que mentores é que ele teve nessa formação, digamos, como jogador no Ajax? Ele, quando chegou ao Ajax, obviamente já é estrela de futebol de rua, e nessa época, digamos até aos anos 90, ainda era normal. Primeiro eras estrela na tua rua, depois eras estrela no teu clube local, depois eras estrela no clube grande da tua localidade e depois eras uma estrela global. Acho que normalmente todos os grandes jogadores seguiram esse caminho. Eu lembro, por exemplo, em Portugal, o caso do Chalana, que era conhecido como o melhor jogador de rua da margem sul, foi rejeitado pelo Barreirense numa primeira abordagem, depois acabou por chegar lá e depois foi para o Benfica, mas toda a gente já o conhecia da rua. E Cruyff era muito isso. Na altura, o futebol europeu era mais parecido com o futebol sul-americano, no futebol africano, porque ainda havia muita rua. Eram ruas diferentes, ou seja, os espaços obviamente mudam.
a liberdade dos grandes espaços que te dava a África e o Brasil, a Argentina, os potreiros, criava jogadores que trabalhavam o corpo de uma maneira diferente. Os espaços mais reduzidos disponíveis na Europa pela massificação urbanística fazia com que os jogadores tivessem menos tempo para pensar, tivessem de ser mais rápidos a reagir. E Cruyff nisso era evidentemente um predestinado. Ele próprio explica muitas vezes em várias entrevistas de que ele aprendeu a jogar com as paredes, a fazer tabelas, e daí entendeu a importância do passe, porque fazia-se autopasses permanentemente usando a parede ou usando a própria rua, os tubos de esgoto, tudo o que fosse possível para poder ganhar vantagem sobre o rival. Ele aprendeu os truques aí e depois só teve de transferir isso ao terreno de jogo. E daí a importância que sempre teve a parte associativa no seu jogo. Enquanto que o futebolista sul-americano habitualmente era mais individualista, era o fintar toda a gente até chegar ao golo. Ele não tinha tanto espaço para fintar, fisicamente era mais débil, porque era muito magrinho, e portanto sabia que cada vez que houvesse um contacto físico que ele é que provavelmente saía a perder, e então para evitar isso utilizava todos os artefactos possíveis para poder fazer a bola chegar lá. Uma vez que chega ao Ajax, ele conhece uma pessoa que é fundamental na carreira dele, que é o Jimmy van der Veen, que é basicamente todo o responsável da área formativa do clube. E é ele que acompanha desde que ele entra no clube, e ele chega ao clube porque o pai dele, como comerciante, já vendia fruta ao clube, era uma pessoa habituada a estar presente no estádio, levava-o sempre com ele, portanto toda a gente no clube já o conhecia quando ele ainda não tinha nem 8 anos. Ele jogava com os jogadores, assistia a treinos, era, digamos, uma figura local. E depois, quando o pai faleceu, a mãe foi trabalhar para o clube como mulher de limpeza, e ele também acompanhava muito e também estava lá e ajudava a limpar a roupa dos jogadores, e conheceu-os primeiro assim, antes de conhecê-los depois como colegas. Quando ele cai nas mãos de Jimmy van der Veen, a única coisa que ele faz é potenciar todo o seu talento. Porque o primeiro Cruyff é um avançado centro, é um homem obcecado com o golo, é um homem que quer marcar 14, 15 golos por jogo de formação. E Van der Veen ensina-lhe a importância do passe, a primazia da criação do jogo sobre a concretização do golo. Isso é o que vai marcar completamente a carreira dele, porque ele vai começar a carreira dele profissional a jogar como avançado centro, e depois, com o passar dos anos, continua como avançado, mas já naquele papel de falso 9 em que está mais preocupado em criar e a gerar espaços do que propriamente a concretizar. E os números goleadores de Cruyff até a final dos anos 60 são uns, e a partir daí baixam muitíssimo, porque ele já é mais um criador de jogo do que um matador, digamos assim. Mas o primigénio era extremamente hábil à frente da baliza contrária. Agora, ele com 15 anos, o que acontece, conhece Vic Buckingham, que era o treinador inglês do Ajax, um dos homens responsáveis pela cultura de formação que o Ajax já vinha alimentando há uns anos. O primeiro tinha sido outro inglês, Reynolds, que tinha sido o primeiro a criar a ideia de cantera, da importância da juventude no clube, e Buckingham segue o exemplo dele. E quando conhece Cruyff, ainda para mais porque também a mãe dele limpava a casa de Vic Buckingham, portanto ele ia lá, visitava, conhecia, falavam de futebol, dentro do fraquinho inglês que Johan sempre teve, e aposta nele e dá-lhe a titularidade com apenas 15 anos. E obviamente quando ele chega à primeira equipa, o impacto que ele causa é imediato, nota-se imediatamente que é um jogador diferencial. Estamos a falar de que o futebol holandês até aos anos 60 era perfeitamente periférico. Hoje nós não conseguimos imaginar a Holanda sem ser uma potência, mas a Holanda nos anos 60 perdia regularmente com equipas como a Luxemburgo ou a Noruega. Ou seja, era uma equipa que hoje nós diríamos que podia ser uma equipa báltica, ou a Finlândia, ou Kosovo. Essa era a importância histórica que o holandês tinha. As equipas holandesas raramente passavam das primeiras fases das provas europeias, e então Cruyff, quando aparece, só há um grande jogador holandês que é Faz Wilkes, que era o ídolo dele, que jogou em Espanha, no Valência, mas realmente não havia referentes. Portanto, ele no fundo começa também isso, e quando o Ajax se abre definitivamente ao profissionalismo, que era algo que também chegou muito tarde à Holanda, também chegou tarde à Alemanha. A Alemanha começa em 63 com a Bundesliga a ser profissional, a Holanda começa um pouco depois com a Eredivisie, e com Rinus Michels já como treinador. O primeiro contrato profissional que o Ajax dá é a Svart, que era o extremo direito e que era a grande figura da equipa, e o segundo contrato é um miúdo de 16 anos chamado Johan Cruyff, que para eles é a grande promessa de futuro. E é a partir daí que ele já dá o salto definitivo e nunca mais sai da equipa titular, até abandonar o Ajax para caminho do Barcelona. É engraçado que tu falas disso, porque eu estou a ler agora o Noites Europeias, e é engraçado como é que a história do futebol passa quase sempre pelos espanhóis até os dias de hoje.
na semana passada tivemos o Sevilha a ganhar mais uma Liga Europa, para tristeza minha. Nossa. Eu vejo esse, sim, nossa, eu vejo esse paradigma. Os espanhóis estão sempre nestas andanças desde o início. Quem já leu ou quem tem pretensão, eu acho que quem gosta de futebol devia de ler o teu livro Noites Europeias. É um livro que eu sou-te sincero, e fugindo aqui do Cruyff, mas eu tenho que fazer esta observação. Eu não quis ler o livro do início. Quem não conhece o livro, é uma bíblia. Eu chamo aquilo a Bíblia das Noites Europeias. O livro é extremamente denso e grande. Vou começar a ler isto a partir de 87. Que é um ano bem vincado para os esportistas, então vou ler a partir daí. Mas esta ideia é um pouco disparatada. Não, vou começar aqui quase no fim. Não faz sentido. Então vou ler a introdução. E aí tu já me prendes. Porque conhecer este contexto todo do futebol e da sociedade da Europa na altura explica muita coisa o que é nós, o que somos hoje na sociedade atual e aquilo que era na época. E o futebol também vai consoante a onda. E os holandeses não estavam nesse período. Nos anos 60 começamos nós, através do Benfica e por causa das colónias também, o poder que o jogador africano tem no futebol português, a surgirmos. A gente surge primeiro do que eles na revolta do futebol europeu. E acho engraçado que é quase a partir do Cruyff que nasce o futebol nos Países Baixos. Acho isso bastante... Sim, até aos anos 60 podemos dizer que a Áustria e a Hungria, pelo peso que tinha o futebol danubiano, que marca os primeiros 50 anos de futebol europeu, ocupavam o lugar que depois Portugal e a Holanda vieram ocupar a seguir. Países pequenos, periféricos, mas que tiveram uma importância muito grande no jogo. Esses dois estados, depois da ocupação soviética, no caso da Hungria, perderam, no caso da Áustria, porque a sua liga foi perdendo importância em comparação com a ascensão da Alemanha, que também é uma figura quase desaparecida nos primeiros 50 anos do futebol europeu e de repente torna-se na maior potência nos 30, 40 anos a seguir. E Portugal, de certa maneira, herda isso da Áustria e a Holanda herda isso da Hungria, até porque há matizes de tática, de cultura que se transferem através de mudança de conhecimento. O facto do Benfica começa a ganhar com um treinador húngaro, como o Bela Gutmann. Os holandeses também tiveram um contacto muito grande com o futebol danubiano. Portanto, todos esses laços vão se interligando e é uma passagem de testemunho muito bonita. E, obviamente, para quem olha hoje no passado, com os olhos do presente, vai achar sempre que Portugal, Holanda, Espanha, França, Inglaterra e Alemanha estiveram sempre lá e não foi necessariamente assim. Muito isso. Cruyff, e voltando agora para o Cruyff novamente, ele era um género técnico, um género tático técnico, podemos dizer assim, como tu apelidaste numa live com o Fernando, era um jogador brasileiro / europeu, com o seu estilo brasileiro, por assim dizer, mas nem tudo eram rosas. Ele tinha um feitio a Cruyff, o feitio que ele tinha como treinador do Barcelona era um pouco aquilo que ele tinha como jogador, se calhar mais rebelde. Isso fez entrar em choque com muitas figuras, até com o seu querido e amado Rinus Michels. Como é que eu hei de colocar isto? Essa pressão que ele colocava em si, em primeira instância, e depois na equipa, porque não conseguia acompanhar, se calhar, a leitura de jogo dele, colocou demasiadas fricções entre aquilo que era a liderança de um técnico e uma divisão do balneário. Achas que isso beneficiou ou prejudicou mais a carreira dele? Marcou a sua linha. O curioso é que, eu digo sempre, o Cruyff treinador não suportaria o Cruyff jogador. E não sei se ele chegou a treinador e percebeu isso ou não, mas a verdade é que aqueles que conhecem Cruyff como treinador, aqueles que nasceram nos anos 80, como eu, e viveram os anos do Dream Team e ouviram depois Cruyff nos seguintes 20 anos a falar sobretudo do futebol do Barcelona, do futebol da Holanda, Pep Guardiola, o Rijkaard, toda essa escola, sempre ouviram um Cruyff a defender aquele paradigma que nós hoje conhecemos, que é a base do jogo de posição, a importância do jogo coletivo, a importância dos meios interiores, o facto das estrelas terem de jogar para a equipa, a necessidade de que os plantéis não tenham jogadores que se considerem primadonas, que seja sempre uma importância mais do treinador e da coletiva. E o Cruyff jogador é o oposto de tudo isto. O Cruyff jogador era muito ególatra,
sempre foi, desde a adolescência, e à medida que ia ganhando e que ia demonstrando a sua valia, isso só ia aumentando. Era um treinador que testava a autoridade, qualquer tipo de autoridade, a autoridade do treinador, a autoridade da federação, a autoridade do árbitro em campo, tudo aquilo que não fosse a sua autoridade era um problema, e isso fez-lo ter problemas com a Federação Holandesa muitíssimos. Aliás, a carreira de Cruyff com a Holanda é bastante penosa. Só que nós lembramos do Mundial de 74, ficamos com essa imagem, que é realmente um torneio fantástico que ele faz, e parece que Cruyff foi um grande jogador com a seleção holandesa, e eu sempre digo que Cruyff é o maior jogador da história da Holanda, mas não é o maior jogador da história da seleção da Holanda. Eu acho que são coisas diferentes. E ele, a única coisa que fez com a seleção da Holanda foi realmente esse Mundial, porque no Euro 76 ele joga a meia-final, é suspenso, nem sequer joga ao terceiro e quarto lugar, e a Holanda perde com a Checoslováquia. E nas edições anteriores, 72, 70, 68, ele não consegue fazer com que a Holanda se classifique, inclusive ele próprio falha jogos de classificação, porque tem problemas com a federação, porque não aceita que lhe imponham um calendário de estágio, não aceita colocar os interesses da federação à frente dos deles próprios e da sua relação matrimonial nesse caso. Portanto, depois quando ele vai para a Espanha, também tem problemas com as autoridades, ele tem várias suspensões. Há um ano em que ele perde sensivelmente 12 jogos só por suspensões. Numa liga de 34, é um terço do campeonato ele não joga. Era expulso com muita regularidade e quase sempre por protestos, porque Cruyff nunca foi um jogador agressivo, ao contrário, ele sofria muitíssimas faltas, mas quando os árbitros não mostravam cartões aos jogadores que lhe faziam falta, ele protestava e acabava por ser ele a receber o cartão, e muitas vezes ia para a rua. E isso aconteceu também com a seleção. Aliás, o seu primeiro jogo com a seleção ele é expulso, marca um pouco já essa tónica. Sim. E ele, a única pessoa que ele conheceu que mais ou menos controlava o seu mau gênio era Rinus Michels, mas foi uma relação tensa. Cruyff respeitava muitíssimo. É um amor, não é? Sim, Michels também sabia que com Cruyff tinha de ter um pouco mais de mão esquerda. Eu acho que todos os génios acabam por conseguir isso, os seus treinadores, porque é tal o seu talento e é tal o impacto que têm na equipa, conseguem fazer isso. O problema é que Michels quis verdadeiramente montar uma equipa. Se nós pensarmos na história de futebol e nos grandes jogadores, acabamos por ver que eles condicionam a criação da equipa. Maradona tinha a Argentina e o Nápoles a jogar para ele. Pelé, durante muito tempo, teve o Brasil e o Santos a jogar para ele. Eusébio, o Benfica. Cristiano Ronaldo conseguiu fazer isso com o Real Madrid. O próprio Messi com o Barcelona. Portanto, são jogadores fabulosos que dão muito à equipa, mas acabam por ter as equipas a jogar para ele. Cruyff também teve isso no Ajax, mas ao mesmo tempo o Ajax funciona porque é uma ideia coletiva. E é uma ideia coletiva que se aproveita do gênio de Cruyff, que se beneficia dele, mas que também o potencia. E há ali muitos jogadores no plantel, sobretudo Piet Keizer, Sefard, mas também Iskens, por exemplo, Harian, que crescem individualmente graças à presença de Cruyff, mas sem os quais se calhar Cruyff não tinha chegado onde chegou. Há ali uma simbiose. E ele, de certa maneira, foi-se perdendo nessa ideia de um elemento mais da engrenagem coletiva, e é por isso que ele depois acaba por sair do clube. Porque ainda para mais, quando Michels ganha a primeira taça dos campeões europeus, vai-se embora, porque percebe que aquele balneário está a ponto de explodir e ele não quer estar lá para ver a festa, e vai para Barcelona. E o treinador que vem, Stefan Kovacs, que é um romeno que tinha sido selecionador francês, é, digamos assim, um treinador mais na ideia que nós hoje temos de Vicente Del Bosque ou Ancelotti, treinadores que sabiam de futebol, mas que geriam o balneário de outra maneira mais sensível. E quando ele consegue criar essa relação de empatia com os jogadores, de certa maneira baixa o nível de tensão que Michels dava, e isso saca-se calhar de Cruyff o seu melhor. Quando ele se vai embora, porque ganha 2 taças de campeões europeus e também percebe que há ali um deterioro de relações e há um envelhecimento progressivo do plantel, é quando se instala todo o problema, é quando o ego de Cruyff volta a vir à linha, porque os jogadores estão fartos dele. Muitos deles diziam que Cruyff passava metade do jogo a tocar na bola e metade do jogo a reclamar com os colegas, e isso cria um desgaste. A maior parte deles mandavam calar durante o jogo, tinha uma relação muito tensa, apesar de reconhecerem o seu gênio, e decidem eleger Piet Keizer como capitão da equipa. E Cruyff era capitão da equipa há vários anos. Ele sentiu isso como uma traição. É por causa disso que ele depois vai para Barcelona. Em Barcelona é recebido como um deus, como um ídolo, mas a relação com os jogadores da Holanda, quando volta para o Mundial e quando joga com a seleção, é sempre muito tensa, porque eles já sabem o que é que esperar dele. E de certa maneira essa tensão nunca teria sido permitida depois, anos mais tarde, pelo Johan Cruyff, jogador. E vai prolongar-se ao largo da sua carreira, porque ele chega depois de uma passagem nos Estados Unidos, onde ele vai buscar o dinheiro que perdeu numa falência, num mau investimento de negócio que tinha feito no final da sua etapa de Barcelona.
volta para a Eredivisie, volta para o Ajax, tem muitos problemas com os dirigentes do Ajax porque ele entende que sabe mais que o treinador, portanto ele não só devia ser jogador, senão jogador de treinador em campo, acaba por sair de costas voltadas com a direção e vai e assina contrato com o Feyenoord, que é o maior rival do Ajax. E para demonstrar que está certo, nesse ano ganha o campeonato e a taça com o Feyenoord ao Ajax. E então aí já decide retirar-se porque demonstra mais uma vez o seu ponto. Miguel. Não só contente com isso, no ano a seguir decide ser treinador do Ajax e a federação não lhe deixa ser treinador porque ele não tinha o diploma, como acontece ainda hoje com treinadores portugueses. Então ele decide colocar-se no banco como assistente, entre aspas, é o primeiro treinador que faz isso, para demonstrar que ele não precisa de um diploma porque ele é Johan Cruyff. E Johan Cruyff, como é que vai precisar de um diploma se é o melhor jogador holandês da história? E então a federação acaba por ceder e depois de meio ano a ele sentado no banco como falso treinador, acabam por lhe dar um título honoris causa. Mas de certa maneira isso simplifica quem foi Cruyff, alguém que nunca conheceu limites e que todos os limites que lhe expunham à frente ele predispunha-se a ultrapassá-los, mas à sua maneira. Das 4 perguntas que eu tenho aqui, tu tocaste nelas todas. Impressionante. Isto não foi combinado, mas tu tocaste nas 4 perguntas que eu tenho aqui. Uma delas tu já falaste e acho que eu não vou aprofundar muito porque a tua fala foi espetacular. Ele foi o melhor jogador holandês, mas não foi o melhor jogador holandês na seleção. Apesar de que ele estava lá na equipa da Laranja Mecânica, da famosa Laranja Mecânica. Eu vou aprofundar aqui, eu vou passar aqui um pouco, até por causa do tempo, vou passar aqui a questão seleção holandesa e vou tocar no Barcelona. Foi outro dado curioso. O Barcelona já é um clube complicado, não é só agora, já era o antes. Eu percebi isso a ler o teu livro. Cheio de problemas internos e depois toda a questão que a Espanha na altura vivia com a ditadura de Franco. E a vinda dele para a Liga Espanhola foi um alívio para os adeptos de Barcelona, mas de pouca duração. Depois de Kubala, Juan foi o astro maior. Mas o que é que levou a este desgaste tão rápido em Barcelona? Porque de bestial a besta foi quase instantâneo, por assim dizer. Foi muito curto a vivência dele em Espanha, principalmente como a grande figura. Sim, ele nunca chegou a ser besta, porque eu acho que a duração dos colégios sempre foi permanente. Agora, o impacto desportivo, sim. Porquê? Fácil de explicar. O primeiro ano que ele está lá, Rinus Michels já era treinador há 2 anos. Portanto, já tinha podido trabalhar a ideia tática do futebol total, a mesma ideia que ele tinha aplicado na Holanda, que depois, no Ajax, e depois que aplicaria também na seleção holandesa, com os jogadores locais. Portanto, quando Cruyff chega, é como a última peça do puzzle. Está toda uma equipa já preparada para o receber. Curiosamente, a primeira escolha de Michels não era Cruyff. Porque Cruyff chega no ano em que se volta a abrir o mercado espanhol. Os mais novos hoje não têm consciência disso, mas até os anos 80 o mercado italiano esteve fechado a estrangeiros, desde os anos 60 aos anos 80, só podiam jogar italianos lá, e durante os anos 60 o mercado espanhol também esteve fechado a estrangeiros. Só abriu em 1973. Tudo porque cada vez que as seleções tinham mais prestações, as decisões dos governos era fechamos os mercados, vamos potenciar os jogadores locais, não se contrata ninguém de fora. E depois, como na altura não havia outros mercados, os ingleses também não contratavam estrangeiros, não é que fosse proibido, mas havia tantas restrições por parte da Football Association e havia tanta cultura isolacionista que eles preferiam não o fazer. Realmente os jogadores não se podiam mover, não havia mercado onde fosse. E Cruyff queria muito sair da Holanda, queria muito fazer dinheiro, não sabia para onde havia de ir. Há uma oferta do Real Madrid que o Ajax está disposto a aceitar, mas Cruyff, só para contrariar o Ajax, decidiu ir para Barcelona, porque é lá não só onde está Michels, onde está também uma série de jogadores que ele já conhecia dos seus períodos de férias, e incluindo Charlie Rechac, que vai ser o seu melhor amigo nessa etapa, e depois é seu adjunto na época do Dream Team, e então ele decidiu ir para Barcelona. Não é por nenhuma predileção política, como se disse, não é por nenhuma consciência social, é simplesmente por ser Cruyff e ser do contra. Se o clube queria que ele fosse para o Real Madrid, ele iria para o Barcelona. Se fosse o contrário, ele teria ido para o Real Madrid sem problema absolutamente nenhum. Quando ele chega a Barcelona, ele chega a um clube que está sem ganhar um só título desde 1960. Ou seja, 13 anos o Barcelona sem ser campeão. Nesses 13 anos o Real Madrid ganhou 8 ligas, o Valência ganhou 2 e o Atlético Madrid ganhou 3. Portanto, o Barcelona nessa altura nem sequer se podia considerar o segundo maior clube espanhol. Estava entre o terceiro e o quarto.
Era um clube que fracassava em todas as competições europeias onde participava, era um clube que não era capaz de ganhar ligas, era um clube em que o Camp Nou estava mais ou menos metade cheio, metade vazio na imensa maioria dos jogos, e portanto era um clube literalmente nas horas baixas. Obviamente, contratar um jogador que era tricampeão europeu ia sempre motivar os colés. Claro. E Cruyff soube explorar isso, essa relação emocional, desde muito cedo. A questão de chamar Jordi ao filho não foi por uma questão política, como se vendeu, mas porque ele gostava mesmo do nome. Aliás, as suas filhas também têm nomes exóticos e também não têm nenhuma conotação política. É Cruyff a ser Cruyff. Mas, sobretudo, o seu impacto desportivo acontece porque o 4-3-3 já está lá. Ele é a peça que encaixa, potencia muito esse jogo, e esse ano realmente o Real Madrid não tem uma boa época, o Barcelona faz uma época espetacular e a equipa é campeã. Mas não há ali base para crescer muito mais. E no ano a seguir, a aposta do clube é a Taça dos Campeões Europeus, porque o Barcelona só tinha participado em 2 edições. Na primeira tinha sido eliminado pelo Real Madrid, na segunda perdeu a final mítica com o Benfica. E, portanto, o grande objetivo do clube, na sua rivalidade histórica com o Real Madrid, era vencer a Orejona, como se diz em Espanha. Portanto, toda essa época do Barcelona foi focada nisso. E estiveram perto, porque chegaram até às vezes finais, só que perderam com o Leeds United. Leeds United começa esse ano também com o Brian Clough como treinador, dura 44 dias e depois finalmente com o Jimmy Arfield chega à final, que perde com o Bayern de Munique, e isso provoca a saída de Rinus Michels. O problema de Cruyff começa aí, porque se com Michels a situação já era tensa, mas havia um respeito mútuo e um conhecimento, todos os treinadores que vêm depois têm diretamente uma relação antagónica com ele, porque têm uma metodologia de treino e de trabalho completamente diferente, especialmente o caso do Latec, o treinador alemão, que é exatamente o anti-Cruyff, digamos assim, e isso depois cria fricção. Ao mesmo tempo, o clube move-se mal no mercado, a limitação dos estrangeiros com a chegada de Niskens para apoiar a Cruyff cria uma espécie de colónia holandesa numa equipa muito catalanista e acaba por desequilibrar até taticamente a equipa. E depois o próprio Cruyff nunca foi um jogador extremamente constante, mas no Ajax, quando ele tinha momentos baixos de forma, toda a equipa estava montada de tal forma que compensava. Em Barcelona não havia qualidade individual para isso, não havia jogadores. Aliás, se eu hoje perguntar a alguém se me é capaz de citar 3 jogadores desse Barcelona de Cruyff da Cesta, a maior parte das pessoas sabe Cruyff, alguns sabem Niskens e Reixac e pouco mais. Havia bons jogadores, bons internacionais, mas não eram jogadores de top, nem de longe nem de perto. E o Real Madrid dessa época tinha melhores jogadores, o Atlético Madrid dessa época provavelmente tinha melhores jogadores, e o futebol é assim, acabam sempre por triunfar os melhores. E como o Barcelona não tinha capacidade económica para investir em algo melhor, tinha vários problemas de tesouraria, e porque o próprio Cruyff entra numa dinâmica autodestrutiva, como nós falámos antes, de se autoexpulsar regularmente, faz com que o seu projeto em Barcelona fique marcado por uma ausência de títulos. Digamos, Cruyff é provavelmente o jogador mais importante da história do Barcelona, talvez até Messi, mas a sua passagem de Barcelona resume-se a um campeonato e uma Copa del Rey. E isso é muito estranho quando olhamos que há outros jogadores com muitíssimos títulos. O Kubala, que o antecedeu, ganhou muitíssimos títulos em Camp Nou, em Les Cortes primeiro e em Camp Nou depois. No futuro, Romário, Figo, Rivaldo, Ronaldinho, e depois toda a geração de Messi ganha muitíssimos títulos. Sim. Mas a importância de Cruyff é diferente, não se mede por títulos, mede-se por orgulho. E se algo que ele fez foi, nesse curto período de tempo, devolver o orgulho perdido ao clube, e foi algo que ficou ali a ruminar, digamos assim, mesmo quando ele teve de se ir embora. Depois chega Schuster e Maradona, também não funciona, e depois já volta ele como treinador, e é a partir daí que se constrói o Barcelona moderno. Podemos dizer que Cruyff inventou o Barcelona moderno e jogou no Barcelona pré-histórico. Sim, e eu ia tocar aqui na questão do Stoichkov, mas nem vou fazê-lo, porque eu acho delicioso como é que ele vai resgatar um jogador que está a jogar na segunda divisão italiana, penso eu. Não, o Stoichkov vem da Bulgária. O que passa é que ele estava suspenso porque ele tinha estado envolvido numa final da Taça da Bulgária absolutamente louca, que acabou uma batalha campal, e houve vários jogadores que foram suspensos. E Stoichkov tinha sido um dos melhores marcadores europeus quando estava lá a jogar no CSKA de Sofia. Fica suspenso um ano, o valor de mercado baixa, e depois o que acontece? Cai o muro de Berlim. Portanto, os jogadores do Bloco de Leste começaram a vir para a Europa
e o Barcelona foi rápido a apanhar Stoichkov, como outros clubes apanharam. O Real Madrid na altura contratou Jorge Hagi, não funcionou e depois eventualmente foi para a Itália, para a segunda divisão, e depois é que então foi para o Barcelona. Pronto. Foi resgatado na altura do Brescia, que agora caiu para a Série C. Brescia, antes de chegar lá, o Roberto Baggio, o Guardiola, que depois foram as estrelas do Dario Hubner e o Luca Toni. Mas Stoichkov vem da Bulgária. Mas sim, trazer Stoichkov, trazer Michael Laudrup, que não tinha funcionado em Itália porque ele tinha sido contratado pela Juventus, mas para substituir o Platini, mas foi emprestado ao Lazio 2 anos e quando voltou para a Juventus nunca foi aquela figura consensual, e depois quando chega à Barcelona torna-se um dos jogadores mais inteligentes e importantes do futebol europeu. Esse olho Cruyff tinha. Aliás, Cruyff é quem traz Figo para o Barcelona, por exemplo. Não acertava sempre, também cometeu vários erros de casting, digamos assim, mas tinha certo olho. Agora, esses jogadores ajudam a criar o Dream Team, e isso obviamente que é algo que fica para a história. Eu vou fundir aqui 2 perguntas numa só. Eu acho que podemos dizer que elas têm bom para o mesmo caminho, que é no seu regresso ao Ajax, depois da experiência na MLS, ou naquilo que viria a ser hoje a MLS. Volta a ter destaque, é campeão, o Ajax, num estatuto diferente, porque já era um Cruyff diferente, volta a ser campeão de uma forma ridícula, ou não, vai depender sempre do ponto de vista, é dispensado. Como tu falaste, vai para o rival, para o grande rival, para o Feyenoord, e é campeão. Isto é muito ser Cruyff. Aquilo que eu fiquei encantado foi a própria visão e do transformar do ego, se calhar daquele jogador brasileiro, como tu falaste, que é mais egoísta, mais individual, começa a recuar no campo e dar protagonismo aos outros. Já na sua passagem pelo Ajax, um ano antes, ele faz isso, por exemplo, com o Van Basten. Sim. Ele começa a incutir no Van Basten que ele pode suceder ao Cruyff no futebol holandês. E no Feyenoord faz isso com o Gullit. Exatamente. Isso já começa a ver um Cruyff treinador, que ele consegue potenciar os craques que já estavam em evidência naquela altura na Eredivisie. E aquilo que eu quero te perguntar, na sua essência, ele vai ver as fontes dos treinadores, das figuras do futebol que tu já mencionaste aqui, Beckham e o Rinus Michels, mas para ti, qual é a imagem de marca do Cruyff como treinador? Como é que tu o defines? Um amante do risco. Eu acho que o maravilhoso do Cruyff, como treinador, era a sua valentia. No sentido de que hoje todos aqueles que se definem como treinadores cruyffistas ou seguidores do cruyffismo fazem-no a partir de uma ideia básica, é o jogo de posição, a importância do jogo do toca e dá, o passe, as tabelinhas, o tal rondo que se treina em Barcelona. Todos dizem que bebem do 4-3-3 de Cruyff e que a partir daí é que florescem essas ideias, e vão desde treinadores como Guardiola, como Luís Henrique, agora Xavi, mas também outros treinadores que passaram por Barcelona ou que tiveram contacto direto com ele como jogadores e cresceram debaixo dessa, digamos, árvore genealógica dessa ideia de jogo. Mas Cruyff como treinador foi o oposto do que esses treinadores são. Esses treinadores são extremamente metódicos, estão a reproduzir ideias que viram em Cruyff, estão a plasmá-las, estão a trabalhá-las, e Cruyff era pura improvisação. Digamos, numa comparação religiosa, Cruyff era Jesus Cristo e Guardiola era São Paulo. Ou seja, Cruyff falava, inspirava com o seu talento, mexia-se, mas quem deixava tudo detalhadamente escrito, quem criou as bases mitológicas da igreja foi Paulo. E neste caso, Cruyff nunca se preocupou com o trabalho tático, a intensidade da análise que hoje os treinadores modernos dão. Ele simplesmente seguia o seu instinto, ele não seguia nenhum treinador, ele não se inspirou em nenhum treinador antes dele. Ele simplesmente punha as equipas a jogar como ele sentia em cada momento que jogavam. Tanto é que muitas vezes ele jogava não em 4-3-3, mas em 3-4-3. E depois vendeu-se a ideia do 4-3-3 é cruyffista. Não é. 4-3-3 era a versão mais defensiva do cruyffismo. Porque o cruyffismo original era um 3-4-3, em que às vezes os 3 jogadores que jogavam como defesas, nenhum deles era defesa. Ele jogava habitualmente como Koeman, como líbero, e Koeman era médio centro de formação. Chegou a jogar até Guardiola como líbero também, outro médio centro.
chegou a jogar com Begiristain, chegou a jogar com Sergi, que inicialmente também era centrocampista e depois é que passou a extremo esquerdo, a defesa esquerda, em posições defensivas. E o próprio Rijkaard no Ajax? O Rijkaard no Ajax, por exemplo, é outro exemplo, sim. Portanto, era um treinador que não gostava de jogar com defesas e colocava habitualmente em posições defensivas jogadores que ele queria que tocassem bem a bola. E ele estava habituado, porque nessa época era normal que os defesas fossem jogadores mais toscos, mais físicos, e ele queria esses jogadores que soubessem jogar a bola. Portanto, nem os avançados, nem os defesas, muitas vezes o eram de raiz, por isso é que ele utilizava o Laudrup, que era um centrocampista como avançado centro, muitas vezes como falso 9. Depois o seu paradigma muda quando chega Romário, que é o avançado mais completo dessa geração, mas também dura só um ano, porque depois aquilo acaba por não funcionar também pelo choque de egos. Romário. Mas a maneira como ele potencia Stoichkov, que sendo um avançado ele coloca como extremo, mas em tapa dentro, porque depois do outro lado tem Baquero também a compensar. Ou seja, é um treinador que nunca podias ouvi-lo falar de futebol e pensar que havia ali uma ideia, uma metodologia de trabalho, uma técnica. Era pura inspiração. A própria escolha de jogadores para determinados jogos segue apenas o instinto dele, não pensa em nada particular. Há uma história mítica de um jogador muito bom do Atlético de Madrid, o Manolo, um avançado centro, cuja sua maior habilidade, tal como o Pipo Inzaghi, era escapar da marcação. Era colar-se na defesa, quando tivesse um defesa a marcá-lo, e fugir. E quando lhe disseram a Cruyff, o que é que vamos fazer para parar Manolo? Quem é que vamos pôr a marcar se ele é tão bom nisso? A resposta de Cruyff é fácil, não o marcamos. Não pomos nenhum defesa. Sim. E ele não marcou nenhum golo nesse jogo, porque o jogador em campo não conseguia entender o que é que tinha de fazer, porque os jogadores da defesa do Barcelona eram todos médios e só estavam preocupados a sair a bola a jogar e nenhum deles fazia marcação ao homem. E ele estava tão habituado a ter uma marcação ao homem, estava tão habituado a focar-se num ponto de referência em campo, que era a defesa central que o seguia, e todas as movimentações, cada vez que pedia uma bola, era sabendo que tinha defesa, que sem ter essa referência ele não sabia o que fazer. E Cruyff não tinha nenhuma ideia tática atrás disso, simplesmente o instinto dele disse-lhe que eu fui jogador, eu sei o que é que um jogador pede quando quer ter a bola, o que é que necessita se potenciar as suas mais-valias, vou-lhe negar isso. E isso é a base do cruyffismo, é a valentia. E isso é que é inimitável, portanto, por muito genial que seja Guardiola, e Guardiola provavelmente seja muito melhor em treinador do que foi Johan Cruyff, mas não é cruyffista, porque para ser cruyffista é ser improvisação. Guardiola é o método, Guardiola é provavelmente um dos treinadores mais metódicos da história, nesse sentido é muito mais Rinus Michels, que também era um treinador extremamente metódico. Cruyff era um verso solto, era realmente uma estrela de rock no meio de uma sinfonia. Ele não gostava da ordem, de agora vai tocar o trombone, agora vai tocar a tuba, agora vai tocar o trompete, agora vai tocar aquilo que eu achar que tem de tocar. E se vou misturar guitarra com piano, com trompete no mesmo som, se a mim me soa bem ao ouvido, é o que vai ser feito. E enquanto todos os motores diziam, não pode ser assim, porque este som vai chocar com aquele som, e depois vai cortar a sensação do ritmo. E isso era Michels, e isso é Guardiola. E Cruyff não queria saber absolutamente nada disso. Isso é o que o faz tão particular, e ao mesmo tempo tão irrepetível. Não pode haver outro Cruyff, porque nunca vai haver alguém com a sua inteligência de jogo e com a sua capacidade de improvisação. Fantástico. Podia ficar aqui horas e horas a ouvir-te. Para os ouvintes mais conscientes da carreira do que foi o astro holandês, eu quis abordar aqui aspectos que mais me cativaram no livro do Miguel, e eu podia perfeitamente estar aqui a falar dos títulos que ele ganhou tanto no Ajax como no Barcelona e dos quase na seleção holandesa, através da famosa laranja mecânica, mas eu acho que foram estes os aspectos que mais me cativaram no livro e quis trazer isto para o podcast. Miguel, obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, eu. E sucesso. E para quem está, eu acho que isto fica mais fácil para quem está do outro lado do mundo do que para aqui, mas aqui está o livro que inspirou esta conversa, aqui o Rowan, Anatomia de um Gênio. Vale muito a pena, até para os amantes do Barcelona e do Ajax, e para quem gosta de futebol em si. Está aqui um belo exemplar da editora Corner. E já falei aqui nas noites europeias, agora que estamos prestes a mais uma final de Champions. É o livro que eu estou a ler e recomendo para quem quer se interessar nas raízes destas competições europeias. Tem muito, muito sumo para espremer, coisa que eu nem imaginava.
a Taça Mitropa era só um nome que eu já ouvi a alguns, mas agora já posso dizer com propriedade que eu sei o que é a Taça Mitropa e a Taça Latina. Míticas. Miguel, mais uma vez obrigado pelo teu tempo aqui, sei que é escasso a tua agenda e é um prazer enorme falar contigo e em breve espero ter notícias das tuas novas obras, que certamente deve estar para sair alguma brevemente. Sim, e depois quando já puder fazer anúncios vão ser feitos publicamente, mas sim, há coisas no forno, digamos assim, prontas para sair. E obrigado por me teres convidado e de certeza que brevemente vamos estar aqui a falar de outra coisa que não seja necessariamente ligado aos livros, simplesmente a falarmos daquilo que nós gostamos, que é de bola e do impacto que ela tem nas nossas vidas e na vida daqueles que nos ouvem. Exatamente, é o que interessa, é o que nos traz cá. Portanto, ouvintes, estamos aí, este verão a gente não vai parar, vai haver muita coisa boa brevemente, ligada ao Brasil e não só. E Futebol Bolso promete conteúdo neste verão para vocês desfrutarem na praia, onde quer que estejam. Portanto, até lá, até o próximo episódio. Abraço, Miguel. Um abraço.